Tá carregando aqui, só um minuto. Uhum. Olá, gente, tudo bem? Estamos começando hoje mais um Papos Bioclimáticos. Hoje teremos a presença da Veridiana Scalco, pesquisadora da UFSC, do LabCom, doutora pela UFSC também, né? E sócia do Janela Lab, né, consultoria. A Veridiana tem uma vasta experiência na parte de conforto e eficiência energética. Ela já trabalhou com o desenvolvimento da etiquetagem, hoje trabalha na revisão da norma de desempenho na parte de desempenho lumínico. Desculpa, eu sempre esqueço. E além de revisora de vários periódicos nacionais na área de conforto e desempenho. Veridiana, muito obrigado por ter aceito o convite e participado dos nossos papos bioclimáticos. Bom, eu que agradeço, Thiago, obrigada, boa noite, né, a todos. Para mim é uma satisfação enorme, né, esse convite que vocês fizeram, né, de a gente estar junto aqui conversando um pouquinho, né. Ah, que bom. Né, talvez a maioria das pessoas não saiba, mas a Veridiana é uma parceira muito grande aqui do laboratório, do SICAC, né? Eu sou até suspeito para falar, a Veridiana foi da minha banca de mestrado, né? Uma satisfação ter ela aqui. Sim. E, Veridiana, queria começar, né, essa conversa contigo falando um pouco da sua trajetória, né? Que você já está, né, há algum tempo nessa questão da pesquisa, né, muito envolvida nessa parte de conforto e desempenho, né? Você está num dos locais que tem dos trabalhos mais relevantes na área. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória, como é que foi isso, né? Desde o início da graduação, ou seja, você fala, nossa, é isso, eu gosto de conforto, né? É isso que eu quero estudar, eu adoro, né, avaliação lumínica, né? É isso que eu quero trabalhar. Ou como é que foi essa descoberta? Conta um pouco para a gente, um pouco dessa trajetória, né, até chegar hoje, né, tanto nas aulas que você dá, né, como também o pós-doc que você fez, né, e até a criação do escritório do Janela Lab. Tá joia. Vamos lá, então, voltar um pouco no tempo, né? Pois é bom, né? É bom, é um assunto diferente, né? Geralmente a gente fala mais do que trabalha, né? Do assunto, falar de si é um pouco diferente, né? Uhum. Bom, comecei a faculdade de arquitetura aqui na UFSC, né? Eu vim morar aqui por conta disso. E logo no início do curso, né, eu já estava procurando algum trabalho para fazer, né, de preferência na área da pesquisa. Isso já porque o meu irmão fazia engenharia mecânica aqui na UFSC e também já atuava como pesquisador PIBIC, então já tinha uma certa influência. E nisso eu comecei a procurar, né, ali na arquitetura da UFSC. Eu não sabia muito bem, não. Eu estava na terceira fase, na verdade, então muito no início, né? Ainda com disciplinas ainda que pareciam várias gavetinhas que não se conectavam muito bem ainda na minha cabeça, aquele início você tentando conectar, né? E na medida do possível entender o que mais gostava. Mas eu sempre tive uma curiosidade pelo LabCom, né, que é o Laboratório de Conforto Ambiental. Desde a primeira fase a gente já frequentava, né, analisava as maquetes no SolarScope e tudo mais, então era um laboratório que tinha até hoje, na verdade, né, uma série de equipamentos didáticos, né, de suporte ao projeto. Então, isso, assim, brilhava um pouquinho a luz, né, brilhava o olho, na verdade, né, ao ir no LabCom, mas eu não sabia de nada, para falar a verdade, né. Na terceira fase, abriu uma vaga para bolsista de PIBIC, com Fernando Pereira, que foi meu mestre por muitos anos, né, e hoje é um colega muito querido. E, na época, eu recebi um não. Geralmente, ele preferia quem já tivesse feito conforto térmico, né? A iluminação também, que era outra disciplina. E, na época, não tinha nada disso. Então, recebi um não. No semestre seguinte, então, no início da quarta fase, daí já iniciando conforto térmico, abriu de novo a vaga e eu fui lá, né? Bem cara de pau, e falei, olha, abriu de novo, eu posso tentar de novo? Ele não deu muita bola para mim também. E daí, quando eu fui na entrevista, ele deu bastante atenção, me explicou como ia ser o trabalho, acho que ele nem lembra, e deu certo.
E lá fiquei, né? Desenvolvi 3 anos de iniciação científica, bastante tempo. No primeiro ano foi uma avaliação do projeto do Álvar Alto, então já usando simulação. Eu nunca tinha feito nenhum trabalho desse, né? Depois, os 2 anos seguintes, a gente trabalhou com ambientes virtuais de aprendizagem, então para ensino remoto. Na época era muito inovador, juntamente, na verdade, essa pesquisa até com o Hiperlab, que era um laboratório, né, voltado para essa área. Então, na época, muito inovador, né? Hoje a gente fala bastante sobre isso, inclusive questiona a qualidade, né, do ensino remoto. Então, nossa, é o assunto do momento, né? E na época era raro. Então, acabei trabalhando com isso. Encerrou os 3 anos, eu não podia mais ficar no laboratório de maneira remunerada, não tinha mais nada para mim. Fui fazer estágio, mas continuei como voluntária, não quis largar. Daí acabou que um pouco antes de eu me formar, eu passei na seleção do mestrado, decidi fazer, mas sempre com muita dúvida, eu confesso, porque eu sempre fiquei muito em cima do muro na questão de atuar no mercado e ir para um mestrado, o que dirá um doutorado, né? Ao mesmo tempo, eu estava muito envolvida, né, com todo aquele universo, e os colegas do laboratório a gente tinha uma interação muito grande, né, não tinha uma hierarquia, e fazia amizade com todo mundo. Então, o ambiente assim da pós-graduação para mim, que tinham poucos PIBICs, era muito natural, né, e acabou o que aconteceu, né. Entrei para o mestrado. Acabei continuando a pesquisa na parte de ambientes virtuais de aprendizagem, né, aprofundando um pouco mais. E um pouco antes de terminar o mestrado, passei na seleção do doutorado. Então, foi tudo acontecendo. Mas eu tinha uma questão muito forte nessa época, porque é aquela questão, isso, olha, eu entrei no Labicon há 21 anos atrás, faz bastante tempo. Eu tinha muito essa dúvida, né? No Brasil, a gente faz, né, mestrado, doutorado para dar aula, né? Até hoje ainda se discutiu isso, e a gente sabe que fora do Brasil não é assim, né? Existe uma valorização maior no mercado de trabalho. Então, eu lembro que eu fui para o mestrado, mas mestrado é para dar aula? Não sei se eu quero isso, não. Daí, quando entrei para o doutorado e não tinha bolsa para ninguém na minha turma, deu bom, agora vamos ver o que é isso, né? O que é dar aula, como é que é isso, porque, né, são 4 anos de dedicação e será que eu gosto? Então, como não tinha bolsa, acabou que eu fui morar em Porto Alegre um tempo e lecionei na Universidade Federal, né, do Rio Grande do Sul. E justamente o meu doutorado era na parte de urbanismo, que era a proposição de um método para estudo de impacto de vizinhança, né, de edificações, isso para iluminação e insolação. E foi curioso que eu justamente fui lecionar no departamento de urbanismo, já com doutorado em andamento, nesse sentido. Então, acho que ajudou a alimentar, inclusive Porto Alegre acabou sendo o foco, né, dos meus estudos de caso, das minhas simulações e tudo mais. Só que também eu dava aula, fazia o doutorado, fazia projeto também lá, né? Aquela coisa, tinha que sobreviver, né? Era uma loucura. Então, assim, mesmo no mestrado, teve alguns momentos também que eu fiz projeto, consultoria, sempre pulverizado, assim. Fiquei muito mais na academia, né? E fazendo projetos, consultorias de vez em quando. Era muita coisa. E deixa eu ver o que mais. Até um momento que surgiu uma bolsa para mim, né? Eu fiz doutorado na engenharia civil e eu fiquei 2 anos viajando toda semana de Porto Alegre para Florianópolis para fazer, para terminar o doutorado, né? Os bastidores que ninguém vê. Para eu ter a bolsa, eu tinha que voltar a morar em Floripa e na época eu tinha casado, enfim, né? A nossa vida estava lá. Então, acabou que eu fiz isso, era uma loucura também, mas, assim, eu precisava acabar, né? Era uma coisa assim, não, eu vou pegar essa bolsa e vou terminar, né? Eu comecei, eu vou terminar, e era um desejo muito grande, né? Finalizar. Então, foi assim. Finalizei, daí também, na verdade, um pouco antes de finalizar, surgiu uma possibilidade de trabalhar daí sim no LabE. Foi aí que entrou a etiquetagem e a eficiência energética na minha vida. Ficou por 5 anos, bastante tempo. Então, foi lá que, no LabE, que eu trabalhei muito com a etiquetagem, né? No primeiro momento, foi um momento
muito interessante, porque a gente tinha um convênio da Eletrobras, onde era necessário fazer toda a capacitação das redes, né, de eficiência energética, que na verdade nada mais eram que laboratórios, né, pulverizados no Brasil todo. E a gente tinha cursos, na verdade foi um ano bem intenso, com várias turmas. Claro, além dessas redes, Eletrobras, Metro e outros convidados também eram os alunos, né? Então foi um desafio muito grande, apesar de eu já ter lecionado. Eram professores, meus mestres, na verdade. Foi ali que eu conheci o Caio também foi meu aluno na época. E conheci muita gente no Brasil. Então, esses 5 anos que eu fiquei no LabE foi um momento, assim, de expandir o network, né, na academia e conhecer melhor as pessoas, os trabalhos dos laboratórios, enfim. E também foi um período muito rico em função da estrutura, né? O LabE, na época, hoje é CB3E, né? A gente tinha uma série de atividades para cumprir, e as atividades, a gente tinha núcleos, enfim, toda uma estrutura, né, para gerenciar isso. A gente trabalhava, era quase uma empresa, vamos dizer, na questão da organização, porque eram muitas atividades, né? Então, a gente tinha que, né, fazer o site do PBA Edifica, respondia fórum, manual da etiquetagem, daí cursos. Nossa, até a questão também eu lembro muito bem da nossa participação ativa ali, para a transformação, né, do RTQC em obrigatório, né, para edificações públicas federais. Foi uma luta muito grande, uma série de pesquisas, documentações e tudo mais, e uma vitória, né, no final. Então, assim, foi um período muito rico no sentido, então, de network, né, de conhecimento, e de uma importância muito grande, né? Eu, pelo menos, assim, sou muito grata, né, ao Lamberts, que me concedeu essa passagem aí nesse período, que foi bem isso, um momento muito rico, acho que do Brasil, né, na questão do desenvolvimento da etiqueta. Depois, o que aconteceu? Bom, fiz 2 pós-doutorados lá nesse período e surgiu uma vaga para professor visitante na pós-arc da UFSC. E eu dei entrada no processo e passei. Então, daí lá fiquei 2 anos. Então, era um serviço remunerado, enfim, né? Onde eu só atuava na pós-graduação, né? Com pesquisa, a disciplina, né? Que eu dava na época até hoje, né? Eu leciono o projeto bioclimático, juntamente com o professor Martim. E ao acabar, na verdade, o meu contrato, acabei me credenciando, fui convidada a fazer o processo de credenciamento e estou lá até hoje. Daí agora, né, como voluntária, professora credenciada, daí orientando o mestrado, né, e trabalhando com pesquisa e seguindo na disciplina. Nesse meio tempo, daí também eu lecionei um pouco junto com o pós-doc, depois desse vínculo, lecionei na Unisul, que é uma universidade particular aqui de Florianópolis, então fiquei um tempo lá. E no ano passado também, acho que deu quase um ano, eu lecionei na UFSC, daí como substituta, e na área daí, diversas disciplinas, mas justamente na área de conforto ambiental, na parte de iluminação, né, que é a minha área do coração. Então foi uma experiência muito, eu posso dizer que emocionante, assim, foi muito impactante estar na sala de aula, no lugar, né, onde eu me formei, né, assim, especialista em iluminação. E daí, por última, né, vamos falar nos últimos tempos. Meu contrato foi até maio, então bem no período da pandemia, né? E por uma questão burocrática não foi possível renovar, né? Era a intenção do departamento renovar, não foi possível. E eu já vinha me preparando também, o que eu vou fazer, né? Vou fazer alguma coisa. Continuar na pós, eu continuo. E daí que surgiu o Janela Lab, né? Daí que surgiu o que eu tenho feito aí nos últimos tempos. Não sei se tem alguma questão, eu estou falando igual a Falei tanta coisa, passou um filme. Não, pois é, mas é bom assim, até porque eu acho que botar as coisas em perspectiva mostra que, né, apesar... Não estou te escutando, Thiago. Não? Está sem áudio. Sério, você não está me escutando? Eu tô... Não, ainda não. Não.
Ah, peraí, eu acho que é o meu. Ah, Peraí. tá. Ah, agora Tá me sim. escutando agora? Lembra aqui. Ah, Agora eu estou tá. Não, escutando. tudo bem. Não, é que eu acho muito interessante aquilo que você colocou, né? Eu acho que até eu acho, primeiro, né, falando da questão de botar em perspectiva, né? Mostra que as coisas, apesar de às vezes não serem, né, ter um plano desde o início até o fim, mas as coisas elas vão uma encaixando na outra, né? Meio natural, né, esses desdobramentos. Mas eu gostei muito de uma questão que você colocou, né, que eu acho que foi permeando a sua fala, que é que até por uma questão de necessidade não dá às vezes para vou só fazer o mestrado, só fazer o doutorado, né? Existe uma demanda até a nossa realidade, né, financeira, vamos dizer econômica do Brasil de como é a pós-graduação obriga a gente a fazer outras coisas, né? E que acaba que cria um pouco dessa questão que eu acho que hoje talvez seja mais latente. Você coloca, eu acho que bem que fazer mestrado, fazer doutorado é só para quem vai ser professor, né? Uhum. Então, eu acho que mostra um pouco daquilo que a gente estava conversando antes, né? Que não existe mais só professor, ou só pesquisador, ou só consultor, né? Você acaba fazendo de tudo um pouco. É projeto, é consultoria, é pesquisa, é dar aula, né? Eu acho que isso é muito Exato. interessante, né? Uhum. Então, não sei, mas assim, queria que você falasse um pouco, porque até por sinal você já leciona há muito tempo essa parte de projeto bioclimático, a parte de ateliê, e até depois a gente vai falar da próxima série de lives que tem a ver com isso. Como é que você vê essa questão do conteúdo mais técnico, esse conteúdo mais científico, né, da consultoria, da pesquisa, entrando no projeto? Como é que você tem Uhum. feito nos seus projetos para isso entrar ou nas consultorias que você faz? Uhum. Olha, isso não só aqui, né? Acho que tantos pesquisadores do mundo eu já ouvi falar, né? Então, essa questão, primeiro, da transposição, né? Entender qual é o objetivo daquele trabalho que vai ser feito, né? Seja um projeto, uma consultoria para uma norma é diferente de uma consultoria, então, para uma certificação, né? Que é diferente de um projeto, só se a gente trouxe, assim, só trazendo três horizontes, né? Eu acho muito o seguinte, daí falando de hoje, né? A gente tem muitas ferramentas, né? Técnica, isso daí falando também desde a graduação, até o que os alunos aprendem, o que eu tenho visto daí como docente é uma dificuldade de interpretar os dados. Daí isso falando na graduação, mestrado já muda um pouco, né? Os alunos, claro, já se especializa, mas falando assim do arquiteto que sai formado, né? Desse arquiteto que está entrando no mercado, e o papel do consultor. Né? Acho que a gente tem muita possibilidade, então, de análise hoje em dia, inclusive com softwares, aplicativos que são gratuitos, né? Mas essa dificuldade de interpretação, ela é, assim, em todas as minhas experiências, também como orientadora de TCC e tudo mais, né? Mesmo que está ali fresquinho, né? Já teve a disciplina de conforto ambiental, a gente vê que nem sempre os alunos conseguem juntar. Daí falando nas gavetinhas, né? Aquela disciplina de conforto com a disciplina de projeto. Então, essa questão, daí, claro, a gente poderia falar horas, né, sobre ateliê vertical, horizontal, integração de disciplinas, né? A gente sabe que tudo isso é importante, mas eu vejo essa questão. Nem todo aluno consegue juntar, porque às vezes é o aluno que tem que juntar, né? Se a gente não tem essas relações entre disciplinas, né, parceiras, enfim, ateliês, né, que se juntam aí com disciplinas teórico-práticas, acaba que o aluno tem que fazer isso. Então, eu vejo essa dificuldade, então, eu acho que a gente tem que entender que existem ferramentas, mas o que é mais importante, né, porque aprender uma ferramenta tem tutoriais, hoje em dia a gente encontra no YouTube, enfim, mas o interpretar, né, é o mais relevante. O que você faz com aquilo? Uhum. Né? Então, se a gente for colocar assim um arquiteto, né, onde ele desenvolve projeto arquitetônico, enfim, né, no escritório dele, aquela correria que a gente sabe que é, né? Ele precisa chegar numa ferramenta avançada? Não precisa. O que ele tem que garantir para o cliente dele, né? Claro que um projeto de qualidade, vamos falar em termos de conforto e desempenho, né? Mas ele não precisa chegar numa simulação tão rebuscada. Né? No meu entender, claro, a menos que o cliente queira, né, que exige uma exigência, um preciosismo das informações, que o cliente queira saber
queira saber, por exemplo, dados de temperatura em todos os ambientes, né, em todo o ano, como é que funciona a temperatura do ar, enfim, todos os outros dados que a gente sabe que consegue, né, em simulação. Então, eu acho que, assim, saber diferenciar. Então, existem as boas práticas, né, que os futuros arquitetos aprendem na graduação, às vezes tem essa dificuldade de juntar, né, mas que às vezes até com uma consultoria mais curta em termos de tempo, né, com uma conversa com um profissional, às vezes ali já resolve a entender que aquele projeto está indo no caminho certo, né, para atingir o objetivo, seja conforto, desempenho, enfim, né. Esse caso é diferente de uma norma, né, que a gente tem que cumprir, como é a norma de desempenho, por exemplo, então já é obrigatório, então é outra demanda, que daí nesse caso é mais uma questão assim que eu vejo das construtoras, né, muitas vezes tem dificuldade de fazer a leitura, né, de um relatório técnico, né, dessa consultoria, né, então, mas enfim, daí a gente já tem essa questão daí mais técnica, né, como eu falei, e tem a questão de uma edificação, então, que não está nem nas boas práticas e nem ali na norma de desempenho, que seria a régua, né, do que a gente divide o que é o mínimo, né, o mínimo possível, né, de se edificar em termos de desempenho. E ainda a terceira seria aquela edificação de alto desempenho, daí é aquela questão, né, de uma edificação de excelência, que envolve daí muito mais rigor, né, inclusive nos índices que a gente usa, né, para avaliar, não só as ferramentas. Então, eu vejo muito claro essas diferenças, né? E um dos anseios, daí eu falo em termos pessoais, é uma questão, talvez seja um pouco sonhadora, mas ela para mim é muito clara, assim, que a gente tem mercado para várias, né, atuações, mas que a gente sabe que hoje no Brasil uma edificação de alto desempenho, muitas vezes, né, ela vai para ela tem uma série de tecnologias, né, mais avançadas, é um projeto mais caro, e daí de repente a gente se confronta com uma pandemia onde a gente tem habitações que faltam até janelas, né? Então, para mim, essa dualidade, né, das realidades é muito dolorido, vou falar assim. É algo que fica em mim e não sai. Assim, eu penso muito em relação a isso. Então, eu acho assim, até falando num leque, né, acredito que hoje, a minha geração, as gerações que vieram depois, se a gente for olhar ao nosso redor, né, até comparando com a geração, por exemplo, do meu orientador do doutorado, onde poucos faziam pós-graduação, né, entrava na federal, às vezes ali até nem mestrado, enfim, né, ou só mestrado, e por aí vai. Hoje a gente vê como, principalmente as universidades federais, elas não conseguem, né, abraçar esses profissionais que saem super especializados, né, que fizeram mestrado, doutorado, estão super capacitados, e tem uma gama de profissionais, bons profissionais, né? E que começam a se colocar, né? Como você falou, é na docência, seja, claro, federal aqui eu estou pontuando, mas nas particulares, né? Cursos de pós-graduação pagos, daí o escritório, enfim, fazendo projeto de consultoria. Mas eu acredito, assim, que tem campo para muito mais, né? Inclusive para uma diferenciação, né? Buscar o diferencial dentro desse mar de pessoas super especializadas, a gente tem muito onde atuar, né? Eu vejo assim, às vezes assim, uma grande empresa, né, que presta consultorias na alto desempenho, certificações, às vezes demanda uma estrutura muito grande, né? A gente sabe como funciona, né, uma empresa no Brasil, e os encargos e tudo mais, né? Mas se você não tiver todo essa equipe, né, você pode ainda fazer, né? Pode fazer para um outro público, com outro objetivo, ou num formato viável, para que mais projetos se beneficiem, né? Claro, talvez não seja o alto desempenho, mas se beneficiem para a gente trazer justamente aquela questão, que é conforto, bem-estar e saúde para os usuários, né? Então, eu acredito muito nisso, de coração, assim, que a gente tem muito campo para se diferenciar, mesmo trabalhando, né, em conforto no Brasil. Pois é, eu acho que assim, né, às vezes a gente se espelha muito em outros países, né, a gente tem desafios muito diferentes, às vezes a gente não precisa pensar só no edifício de alto desempenho, né? A gente não tem uma gama muito maior de